Olá pessoal, me chamo Caio Monteiro. Hoje a gente vai falar sobre migração do VMware para o Proxmox. Aqui a gente teve que preparar uma estrutura de laboratório para poder gravar esse vídeo, gravar as aulas, gravar o treinamento ali dos meus alunos. E isso é muito bem aproveitado aqui no YouTube para vocês e em qualquer outro lugar que você tenha encontrado esse conteúdo. Quando a gente fala de migração, a gente está falando de pegar um conjunto de informações de um lugar e levar para o outro. E a priori, a nossa ideia de migração é que a gente não tenha problemas nas informações que a gente levou. A ideia da migração bem-sucedida é que os dados que estavam no sistema A agora estejam no sistema D e para o usuário final isso seja transparente. Bom, para que isso seja um sucesso, a gente tem que se preparar com itens, como a palavra já fala, preparatórios daquela demanda. A gente não pode simplesmente pegar algo e fazer. A gente precisa planejar. Para que a gente planeje algo, a gente precisa dominar. Para que a gente domine algo, a gente precisa entender. E para que a gente entenda algo, a gente precisa se debruçar sobre aquele item e realmente conhecer. Nós precisamos, no caso do data center que nós vamos migrar, conhecer a estrutura, conhecer as informações de rede, conhecer as informações de dados, conhecer as informações de roteamento, conhecer os sistemas, o que é que eles fazem, quem que eles servem, qual que é a massa de dados dele, o que é que ele se propõe a resolver enquanto dor, para que a gente consiga migrar. Esse tipo de informação é um tipo de informação que é altamente negligenciado nos ambientes de data center hoje em dia, em empresas públicas e privadas. Como que eu vou priorizar um restore de um meu ambiente se eu tenho 10 máquinas virtuais com 10 serviços distintos? Qual que vai ser a primeira máquina a ser restaurada? Ora, se eu não domino o meu ambiente, se eu não conheço o meu ambiente, se eu não entendo o meu ambiente, para mim tanto faz. A VM100 vai ser a primeira, mas não necessariamente a VM100 é a máquina mais importante da minha estrutura. Não faz tanto sentido eu restaurar uma aplicação antes de restaurar um banco de dados. Não faz sentido eu restaurar um banco de dados antes de restaurar um firewall que está contido nele todo o roteamento e comunicação da minha rede. Então, para que a gente consiga ter uma migração de sucesso, nós precisamos de uma coisa chamada projeto. Né? Uma palavrinha pequena, mas que causa arrepio em muita gente e não deveria. Quando a gente trata algumas demandas enquanto projeto ou até demandas estruturadas, nós estamos mitigando os pontos de falha, nós estamos reduzindo os riscos e problemas futuros. Quando a gente trata de sistemas de código aberto, as pessoas acabam tendo uma percepção errada de que sistemas de código aberto são sistemas sem estrutura, desorganizado e sem segurança. O que acontece é que o sucesso de uma migração do sistema de código aberto, ela passa diretamente por quem está fazendo a migração. As políticas de backup, de restore, as regras de roteamento, os recursos utilizados em cada máquina virtual precisam estar muito bem documentadas em um único documento ou em vários documentos centralizados num repositório. Eu preciso dominar a minha estrutura e saber network, recursos, serviços, roteamento, sistemas que são utilizados e para quem são utilizados e quais dores eles resolvem. Por quê? Porque com base nessas informações é que eu vou ter uma massa de dados que vai me dizer o que é aquele ambiente, o que é que ele se propõe a fazer. Fazendo isso, você vai ter uma migração muito mais facilitada. Vamos imaginar aqui, vamos pegar um exemplo real. Geralmente as migrações elas podem levar de 3 a 6 meses a depender do tamanho do ambiente. Uma vez que você fez todas essas etapas, o processo de migração ele é processual. Ele é cliques e transferência, subir a máquina e testar. Ele é processual. Mas para que ele seja processual, esses itens precisam ser muito bem analisados. Tá? Hoje, a gente vai ter aqui um ambiente onde a gente, por exemplo, está utilizando o VMware virtualizado. Então, tem calma. Eu tenho aqui o VMware, né? Precisei instalar no meu ambiente e, pasme, olha que legal, o usuário é root. A turma critica tanto, né? Às vezes, eu passo em algumas comunidades de sistemas proprietários para acompanhar como é que tá, né?
se o que eles estão fazendo a gente também já está fazendo, né? Se os sistemas estão se ajudando ali. Eu acho que eles não devem dormir por saber que o usuário root é utilizado aqui, né? Bom, vamos logar aqui. Tenho aqui o meu VMware. Eu tenho uma máquina virtual aqui, ó. Vou abrir aqui o console dela. Tenho aqui o meu console, a mesma máquina virtual Windows no VMware. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos criar aqui um documento chamado Teste Migração 2026 0728. Tá? Então, estou aqui com o arquivo. Sem acento. Salvar aqui o arquivo. Máquina virtual está aqui, minha estrutura de VMware está aqui, simulando a estrutura de VMware real. E vocês, tá? Deixa eu desligar esse carinha aqui. Dito isso, assumindo que eu fiz todo o processo de análise do ambiente, de fazer uma demanda estruturada ou de um projeto, tá? A gente vai ali fazer o processo de migração. E aí a gente vai conversar sobre esse processo de migração. Antes disso, se você não conhece nada sobre Proxmox ou conhece sobre Proxmox, ainda não me conhece, eu me chamo Caio Monteiro e aqui eu faço questão de ensinar tecnologia de código aberto de graça no YouTube e eu tenho alguns treinamentos e formações gravados e ao vivo sobre Proxmox e sobre diversos sistemas de código aberto. Então, pega aí um copo d'água e me deixa usar 2 minutinhos para falar sobre o que eu faço, porque é uma forma de eu manter essa estrutura gratuita no YouTube funcionando. Bom, eu concentrei todas as informações sobre o Proxmox numa única página para que você soubesse o que é o Proxmox. Tá? Então, aqui embaixo vai estar passando o link na descrição e no comentário fixado, que é cursoproxmox.com.br/central, onde você vai ter todas as informações com relação ao Proxmox na minha metodologia. Então, se você não conhece nada sobre o Proxmox, eu te aconselho a começar pelo Proxmox Essential. É um treinamento básico que vai lhe dar os conceitos iniciais do ambiente por menos de R$ 50. Depois disso, você pode estudar o especialista Proxmox, que ele vai lhe ensinar do zero até o nível especialista, porém nas aulas gravadas num formato menor, aulas de 10 a 15 minutos, com aulões por módulo de até 50 minutos, para que você possa ter um aprendizado melhor aproveitado. Mas, porém, ele é gravado no seu tempo, então você pode assistir ele no seu tempo com acesso vitalício. Tá? Mas algumas pessoas elas precisam que o treinamento seja ao vivo. Algumas pessoas precisam que seja ao vivo com um laboratório, inclusive. Por quê? Porque o conteúdo é fixado melhor para essas pessoas. Eu, por exemplo, sou uma delas. Algumas formações eu opto por fazer ao vivo, outras eu opto por fazer gravado. Então, quando é um item que eu preciso muito daquele conhecimento no curto espaço de tempo, geralmente Caio, eu vou para a formação ao vivo daquele assunto para que eu consiga acelerar a minha assimilação daquele assunto. Então, a formação Proxmox é um treinamento ao vivo, onde você vai ter um laboratório completo para aprender sobre o Proxmox. Então, são aulas ao vivo com laboratório para você poder aprender. Essa formação ao vivo de setembro, por exemplo, ela vai ter 50 horas intensivas. Nenhuma outra formação de Proxmox no Brasil e, quiçá, fora do Brasil. Essa formação eu fiz voltada para superar as expectativas do contexto Brasil, tá? E eu fiz para ser uma formação bem mais completa para nossas informações do Brasil do que a formação oficial, por exemplo, da Proxmox, que custa 5 vezes mais e entrega uma carga horária menor e você não tem ali o laboratório a priori. Tanto é que eu estou concluindo a apostila dessa formação, que ela vai ser entregue para o aluno. Então, eu queria mostrar só um detalhezinho aqui para vocês. Então, perceba que eu vou trazer conteúdos que perpassam pelo Proxmox. Eles vão para a estrutura de data center, tá? Essa formação, ela está pronta para vocês. Qualquer outra item do Proxmox, dessa formação, o link vai estar aqui embaixo. A gente tem um conceito de lote para as matrículas, então, quanto antes você se matricular, antes você vai ter acesso. E nesse mesmo link vai ter toda a ementa onde você vai aprender sobre o Proxmox. Falei que era 2 minutos, foi só 2 minutos. Os links estão aqui embaixo para que a gente possa aprender juntos. Lembrando, todos os treinamentos do Projeto Empresa Livre sou eu que dou e a formação também sou eu que dou.
Você aprende com quem ensina, implanta e dá mentoria sobre sistemas de código aberto. Então, depois que eu tratei tudo como um projeto ou demanda estruturada e concluí tudo, vamos fazer aqui o processo de migração para que vocês vejam como que ele é. Hoje é muito mais simples. Na minha época, fala como velho aqui, na minha época a gente tinha que fazer, cara, e eu já sofri muito. Eu já sofri muito porque geralmente as consultorias são remotas, né? Então, as máquinas eram muito grandes, superdimensionadas, não precisaram ser tudo isso. A rede não era muito boa. Os storage, que são os discos de pegar o arquivo, também não era muito bom. Era um trabalho. Hoje está bastante simples. Então, basta que você tenha uma rede melhor estruturada, né? Uma velocidade interessante ali na sua rede, para que esse processo possa seguir de forma mais célere. Bom, eu estou com ele aqui, então esse aqui é meu Proxmox, tá? Eu vou vir aqui em Data Center, Storage, adicionar XI e vou colocar a nomenclatura para esse XI. Então eu vou colocar como assim, ó, host 1, host 1. Vou colocar o meu IP do meu VMware, vou colocar o meu usuário, vou colocar a minha senha e vou clicar em adicionar. Adicionar. Adicionado o VMware no meu ambiente, o que é que eu estou fazendo? Vamos voltar aqui para o contexto de migração. O que eu estou migrando não é a máquina virtual em si, é o disco da máquina virtual. Tá? Existe uma série de pormenores em que você, por exemplo, vai precisar se atentar com relação à migração de sucesso de uma máquina virtual Windows ou Linux para o Proxmox. Existem ajustes que você precisa fazer. Tudo isso vai estar nas formações, nos treinamentos, você vai aprender tudo isso. Aqui no YouTube também você vai encontrar no meu canal, em diversos outros fóruns. Mas lembrem-se, não é pegar de um lugar e jogar para o outro. Existem ajustes que precisam ser feitos. Tá? Dito isso, eu estou com o apontamento do meu VMware aqui, ó. Cadê? Host 1. Eu estou com o apontamento do meu VMware aqui. Quando eu venho aqui, o que é que ele mostra aqui, ó, em Virtual Guest? Ele mostra aqui, ó, app10 VMX. VMX, pessoal, é basicamente, vou simplificar bastante aqui, tá? Nós temos o arquivo de disco e o arquivo de configuração. Assim como no Proxmox nós temos o arquivo de disco e nós temos o .conf, 100.conf, nós temos o VMX. É o VMX que vai me dizer as configurações do ambiente. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, eu vou ter a relação das minhas máquinas virtuais, eu vou clicar aqui em importar, e eu vou ter uma tela de processo. Essa tela de processo vai me ajudar, por exemplo, a fazer a migração. Então, tem algumas informações aqui, ó. Eu posso especificar um ID, então vou colocar 401. Eu posso especificar a quantidade de socket, quantidade de core, quantidade de memória, o nome da máquina, o processador da máquina, tá? Eu posso especificar o tipo do Windows, a versão, a interface de rede que ela vai pegar, tá? O storage que ela vai receber esse ambiente, tá? Se eu quero fazer uma importação com a máquina ligada, tá? Então tenho aqui as informações, tá? Caio, o que é que eu faço? Caio, o que é que eu faço? Eu programo uma janela de manutenção. E nessa janela de manutenção, eu coloco uma migração inicial controlada antes de fazer uma migração em massa, tá? Então eu assumo completamente o controle do ambiente. Eu assumo as variáveis, eu documento muito bem isso e eu faço o processo de migração. Por que eu faço isso? Eu vivo disso. Então, não posso ter problemas, não posso ter erro. O sucesso de uma migração para um cliente meu, por exemplo, me rende um elogio para outro cliente, por exemplo. Então, aqui em Advance, eu tenho as informações de especificação do meu ambiente, como é que ele vai se comportar no destino. Então, por exemplo, esse disco aqui, o Wi-Fi, ele vai estar no storage default. O default é o que está em general aqui, ó. Default storage. Então, ele já vai trazer essa informação para cá e já vai colocar aqui para a gente. Então, basicamente, a parte network também eu posso trazer o MAC address. Ou seja, se eu tenho toda a política de roteamento e de liberação de acesso desse meu ambiente, eu posso trazer ela aqui. Tá? Eu posso clicar aqui para ver o resumo, eu vou clicar em importar. Migração concluída, né? Não quer dizer que foi bem sucedida, mas os dados foram levados. Vamos fechar aqui e vamos procurar a nossa máquina aqui, 4001. Nós temos a máquina aqui. Eu vou simplesmente ligar ela da forma que ela veio, tá? Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês
a estrutura de configuração que foi exatamente o que eu especifiquei lá para ela. Então vamos aqui em console e vamos ver se o Windows vai respeitar as configurações ou ele vai dar tela azul, tá? Nós temos com relação ao Windows uma série de atenções que nós precisamos resolver, né? Mas isso é muito mais do Windows do que propriamente dito do Proxmox. A máquina está aqui, o arquivo de configuração também está aqui. A máquina oficialmente migrada, temos que ter ajustes finos com relação à máquina virtual, mas o serviço funcionou a priori. Tá? Aqui em hardware, por exemplo, nós temos uma série de ajustes que nós precisamos fazer com relação a essa máquina. Né? Tudo isso você vai aprender na formação, no especial de Proxmox, no Proxmox Essential e aqui também no YouTube. Mas trazendo apenas duas dessa parte de hardware, por exemplo, o processador não está exatamente no processador indicado, depende da nossa estrutura, é claro, mas a priori não está no indicado. O tipo do disco, por exemplo, ele está em SATA, então não é o indicado. Então nós temos pequenos ajustes que nós precisamos fazer nessa máquina. Mas para todos os efeitos, a máquina está migrada. Tá? Então, a gente tem que entender que o processo de migração ele é muito além desse item de aperta botões e vira. Tá? Tudo isso você vai aprender com o tempo, analisando seu ambiente. Então, controle seu ambiente, documente seu ambiente, para que você possa ter um processo de migração muito mais facilitado. Procure melhorias de aprendizado, seja ao vivo, seja gravado, seja comigo, qualquer outra pessoa. Tá? Se quiser estudar comigo, os links estão todos aqui embaixo, para que a gente possa tirar do papel essa migração e você deixe de pagar licenciamento com o VMware e passe a liberar esse valor para a sua empresa, seu negócio e o seu setor de tecnologia. Tá, pessoal? Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.